Fala pessoal, beleza? Bom, continuando aí a série de vídeos apresentando as coleções de mangás que a gente tem aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês uma coleção aí um pouco mais recente, que tem feito bastante sucesso aí devido às temporadas do anime que tem rolado recentemente aí. É o mangá do Demon Slayer. Vou mostrar todos os detalhes dessa coleção, comentar aí um pouquinho sobre os arcos. Na verdade é uma coleção bem pequenininha, surpreendentemente, inclusive, e eu vou comentar aí um pouquinho e mostrar pra vocês aí depois da vinheta. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então apresentar o mangá, mas antes, como sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar os nossos próximos vídeos, deixa aquele like para ajudar a gente a divulgar nosso vídeo para mais gente que curte esse conteúdo, beleza? E vamos na sequência aqui conhecer o mangá do Demon Slayer. Bom, como eu comentei ali no comecinho, essa série na verdade é bem curta. Ela é composta por 23 volumes no total. A obra, na verdade, é de 2016, o original, mas só agora começou a receber uma adaptação para anime, que é um pouco estranho, né? Na verdade, a obra foi ganhando popularidade mesmo depois de ter acabado, né? Ela foi crescendo aos poucos ali no Japão. Então, desde 2016 que vinha sendo publicada, conforme ela foi atingindo o final, a popularidade foi aumentando. E aí agora, depois que já finalizou a obra, que ela começou a receber a adaptação em anime. O anime tem recebido muitos elogios pela qualidade da animação feita aí pela Ufotable. E já tem 2 temporadas. Eu vou comentar um pouquinho aí conforme eu apresentar os arcos dos mangás, tá? A publicação aqui da versão brasileira tem sido feita pela Panini. O formato é o tanco normal, né? Mas agora eles têm trazido essa novidade aqui da sleeve, né? Que vem essa capinha extra aqui por fora do mangá. Então aqui fora tem uma capa, né? E aqui dentro do mangá em si, né? A capa do próprio mangá é outro desenho. Isso, o pessoal tem feito mais isso recentemente, que é como eles fazem os mangás no Japão, né? Em vez de ter só a capa de papelão, aqui tem essa sleevezinha. Eu particularmente não sou muito fã, porque essa sleeve dá um trabalho de manter em bom estado. Essa é uma coleção que eu ainda não coloquei nos saquinhos plásticos para proteger. Inclusive é legal que no dia hoje que eu tô gravando esse vídeo foi o dia que chegou o meu pedido aí dos saquinhos para esse tamanho de mangá. Eles são um pouquinho maiores em termos de grossura, né, de volume, do que os mangás que estavam sendo publicados, né? Então esse saquinho aqui precisa ser o 16/25. Então vou apresentar um pouquinho aí dos arcos para vocês. Bom, como eu comentei aí que a série na verdade é bem pequena, tem 23 volumes, né? Os arcos dentro dos volumes são bastante pequenos, vamos dizer assim, né? E tem vários arcos, o pessoal categoriza os volumes em vários arcos. O primeiro arco, na verdade, composto aí, eu tô juntando 3 dos primeiros arcos, porque são arcos bem pequenininhos, são compostos aí pelos volumes 1 e 2, e eles compreendem os arcos da seleção final, a primeira missão do Tanjiro e a cidade de Asakusa. Comentando até um pouquinho aí de como começa a história, a Demon Slayer segue a história do Tanjiro, que é esse personagem aqui da capa, e a irmã dele, né? Que na verdade o Tanjiro tinha vários irmãos mais novos do que ele, e ele vivia numa casinha bem simples, numa montanha, e ele vendia carvão. Era uma família feliz, até que um dia a família dele inteira é morta por um demônio, né? Isso é bem do folclore aí do Japão, né? Dos demônios que atacam durante a noite. E um dia que ele desce a montanha para vender carvão e não consegue voltar no mesmo dia, ele acaba passando a noite ali na casa de um senhor que oferece estadia para ele. E aí quando ele retorna para casa, ele encontra todo mundo morto, com exceção da irmã mais velha ali dele, né? Mais nova que ele, mas a mais velha dentre os irmãos dele, que é a Nezuko,
que é essa da capa também. O único problema, na verdade, é que a Nezuko acaba se tornando um demônio. Ela não morreu no ataque, como todo o resto da família, mas ela foi infectada pelo sangue do demônio e acaba se tornando um também. E aí o Tanjiro sai numa jornada em busca de achar uma cura para a irmã dele, para que ela volte a ser humana novamente. Nesse processo, o Tanjiro conhece o esquadrão que caça os Onis, que assim são chamados dentro do mangá. Eles que protegem as pessoas, mesmo que as pessoas não saibam, eles caçam os Onis para que não aconteçam essas mortes, né? E ele começa a treinar para se tornar um caçador de Oni e no processo, conforme ele for enfrentando outros Onis mais importantes, ele descubra algo que possa ajudar ele a encontrar cura para Nezuko. Então esse primeiro arco aí trata mais disso, do Tanjiro treinando para entrar no esquadrão de caçadores. Depois a parte da seleção final é justamente isso, ele tentando passar no teste para ele entrar no esquadrão. Aí ele realmente passa, é admitido e vai para a primeira missão dele. E depois o arco de Asakusa é na cidade propriamente dita, que tem esse nome. E aí se desenrolam outros eventos ali, ele conhece outras pessoas. Na sequência disso, a gente tem um arco pequenininho chamado Mansão Tsuzumi. Esse arco é importante para introduzir outros personagens que vão acompanhar o Tanjiro aí na jornada, que no caso são o Zenitsu e o Inosuke. São os personagens bem conhecidos aí do pessoal que tem acompanhado o anime aí. E logo após esse arco que introduz os dois personagens, a gente tem um arco aí de mais 2 volumes, compreendendo aí os volumes 4 e 5, que é o arco da Montanha Natagumi. Esse é um arco bastante importante dentro da história ali, porque começa a mostrar coisas do passado do Tanjiro, né, que vão influenciar na história, e também mostra a diferença de potencial que ele e os outros personagens amigos dele ali tem em relação aos caçadores comuns ali do esquadrão de caçadores de Onis. Então eles começam a ter um destaque um pouco maior dentro do esquadrão. Na sequência aí, a gente tem um arco pequeno novamente, compreendido só pelo volume 6, que é o arco do treinamento de reabilitação. No caso, eles foram muito feridos ali no último arco e eles começam a treinar para se tornar mais fortes. E isso também traz outros desenrolares, outros personagens aí pra história. Esse arco aí é só curtinho mesmo, volume 6. É interessante também que esse é o ponto onde a primeira temporada finaliza. Então, o último episódio da primeira temporada basicamente é o final desse arco do treinamento de reabilitação. Então, a primeira temporada foi dos volumes 1 ao 6, aí considerando o anime. Agora eu entendi! Na sequência a gente tem os volumes 7 e 8, que compreendem o arco do Mugen Train. Esse é um caso interessante também, porque o Mugen Train foi adaptado para filme e fez um sucesso imenso no Japão, porque foi a primeira vez em que um filme era uma sequência direta de um anime. Então muita gente assistiu o filme nos cinemas. E realmente o filme começa exatamente onde o anime termina, o último episódio. É até legal de acompanhar, né? Pra quem assistiu na sequência o anime e o filme, você vê exatamente a transição das cenas pra hora que começa o filme. Esse arco, inclusive, é o ponto em que a história começa a realmente apresentar e colocar ali dentro da história os Hashiras, que são os espadachins de nível mais alto dentro do esquadrão caçador de Onis. E eles têm, cada um tem um título, né? Um tipo de elemento que identifica os ataques deles. E no caso o Mugen Train é o arco do Hashira do Fogo. Ele tem bastante relação com o Tanjiro ali, conforme a história se desenrola, e no final ele é uma influência muito positiva ali pro Tanjiro se desenvolver e continuar crescendo. O próximo arco é o primeiro, que compreende 3 volumes, os volumes 9, 10 e 11, e é o arco do distrito de entretenimento. Esse é o arco mais recente aí do anime,
O anime, a segunda temporada que acabou de ser exibida, finaliza com o último episódio desse arco. Novamente é apresentado mais um Hashira, né, como o ponto principal ali do arco. No caso é o Hashira do som. E o Tanjiro e os amigos aí novamente tentando auxiliar aí o Hashira na caça desse Oni. E também marca o primeiro ponto em que eles começam a enfrentar os Onis mais poderosos do grupo ali de Onis, né? Porque tem uma escala ali de poder entre eles, e nesse arco finalmente eles enfrentam um desses Onis poderosos. O próximo arco que tá previsto aí para a terceira temporada do anime, e ainda não tem data de estreia, infelizmente, mas é um arco novamente de 3 volumes. No caso, os volumes 12, 13 e 14 compreendem o arco da Vila dos Ferreiros. Eu não vou dar muitos spoilers, principalmente para quem ainda não assistiu ou tá só assistindo o anime, por exemplo, e não leu o mangá, para não estragar as surpresas, mas esse é um arco muito com batalhas muito frenéticas. Basicamente todo o arco é composto de lutas. A gente tem uma série ali de eventos. 2 Onis juntos atacam o Tanjiro e os amigos ali. E o final desse arco é muito importante para o desenvolvimento do último arco da história. Então, a partir desse arco, as coisas mudam de forma muito grande. E a gente já quase que tem um avanço, uma corrida já em direção ao batalha final, vamos dizer assim, né? Mas antes disso, a gente tem um arco pequenininho novamente para preparar e introduzir esse último arco, que compreende o volume 15, que é o treinamento Hashira. Então, todos os caçadores de Onis começam a passar por um treinamento intenso, que é proporcionado pelos Hashiras, para que eles tenham, para que todo o esquadrão caçador de Onis tenha condição de ir para a batalha final. E o arco final é bem grande, pode-se dizer assim, tanto que o pessoal costuma classificar ele com 2 subdivisões, porque ele compreende os volumes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Todos esses volumes compreendem a batalha final. O pessoal criou até uma subdivisão para facilitar, né, acompanhar esses volumes. Então, no caso de todos esses volumes que compreendem aí o arco final, do volume 16 até a metade, mais ou menos, ali do volume 21, o pessoal chama esse arco interno aí de Castelo do Infinito. E os últimos volumes, os últimos capítulos, eles chamam realmente de Batalha até o Amanhecer, né, que seria a batalha final. Mas todo esse grupo realmente é o arco da batalha final, porque as coisas acontecem todas juntas basicamente ao mesmo tempo, né? Ele vai mostrando várias lutas e vários locais ao mesmo tempo. Como é um mangá bem curto, aí 23 volumes, a história é bem concisa, não perde tempo em se desenvolver, né? Na verdade, em alguns pontos eu acho que a história até deixa de desenvolver algumas coisas que seriam interessantes que acontecessem durante o processo do mangá. Inclusive, um outro ponto legal é que você nitidamente vê a evolução do traço do autor, que nos primeiros volumes também era mais simples o traçado do autor, as coisas não tinham muito trabalho. Nos últimos volumes os desenhos já estão bem mais trabalhados, os personagens estão bem mais bonitos, então você consegue apreciar um pouco mais. Talvez até por isso que tenha no começo da série não tenha chamado muita atenção quando foi lançado lá no Japão, mas conforme foi chegando no final que foi realmente ganhando mais fama. E para finalizar, atualmente tem os 23 volumes publicados, mas a Panini prometeu aí que vai publicar mais 2 volumes. Desses volumes é Demon Slayer Gaiden, que é uma história extra sobre o esquadrão de Caçador de Onis, e o outro volume é um fanbook que contém aquele volume que vem com
curiosidades e coisas do tipo sobre a história. Então a coleção completa vai contar ainda com mais esses 2 volumes, mas eles ainda não foram publicados na data desse vídeo. Bom, pessoal, foi isso da coleção do Demon Slayer. Espero que tenham gostado desse vídeo, das informações. Se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente. Deixa aí nos comentários se você acompanha o anime, se você tá gostando aí da história do Tanjiro. É uma história muito bonita, na verdade. E encontro vocês aí no próximo vídeo, beleza? Valeu, até a próxima.